Salve, galera do Futebol Ilimitado! Estamos agora num novo formato aqui no canal, em formato de live para vocês, para falar, claro, da rodada 3 do Brasileirão, rodada especial, uma rodada com muitos jogos, muitos gols, algumas partidas interessantes que nós vamos desenvolver aqui com vocês no Futebol Ilimitado. Temos a honra de receber um grande convidado aqui, o meu amigo Marcos Felipe, o Marquinhos, do canal Esporte em Debate. Vou até começar por ele, antes do Jefferson e do Miro falarem. Vou começar pela estrela da companhia. E aí, Marquinhos, beleza, cara? Beleza, Fábio, Miro, Jefferson, você de casa, um prazer enorme estar aqui. Acho que eu posso dar meu destaque já inicial. Olha, eu imagino que você vai partir para o lado do Flamengo. Então, aguarde um pouco aí que eu vou fazer a apresentação aqui e tudo mais, e a gente começa a falar do Flamengo. A gente vai desenhar a rodada toda, que o Flamengo conseguiu a primeira vitória, né? Vitória importante contra o Coritiba fora de casa, Coritiba do Barroca, que não pontuou ainda, continua zerado, não marcou nem gol no Campeonato Brasileiro por enquanto. Mas já a gente vai falar, já eu vou te chamar e você vai dar o destaque do Flamengo. Mandar aqui meu alô para o Jefferson, para o Miro. Aliás, o Miro. Oi. O Fernando Diniz, ele é um problema, parece que é um problema eterno para todo mundo, né? Porque até hoje em dia, até os que costumam defender ele muito, ficam com um certo peso na hora de falar, porque, poxa, a ideia é boa, mas até às vezes que a gente acha que ela está sendo bem produzida dentro de campo, na verdade ela não está. Eu não sei se você viu Vasco e São Paulo, né? Inclusive eu queria fazer uma comparação entre o futebol do São Paulo, do Fernando Diniz, que já está há um tempo no comando do time, com o futebol do Flamengo, que mesmo agora nesse processo aí de modificação, com a chegada do Torrente, né? Parece um pouco mais estabilizado no setor ofensivo, né? Porque apesar da derrota do Atlético Goianiense, que foi muito fraco o desempenho ofensivo do Flamengo, você vê que o aproveitamento no terço final do rubro-negro ele ainda é mais interessante, né? Porque o goleiro adversário, de fato, faz defesas. O Fernando Miguel, no domingo, diante do São Paulo, se não fosse o pênalti que arrumaram, que o Andrei arrumou para o São Paulo, ele ia sair com a camisa limpinha, ia para o casamento e para casa de boas. Qual que é o problema, hein, Miro? Boa noite. Fala, amigos do Futebol Ilimitado. Olha, o Diniz em si, eu vou fazer um paralelo com o México. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Essa que é a verdade dele. Porque eu lembro também da temporada dele no Fluminense, que o Fluminense tinha um futebol de volume e tudo, mas não conseguiu os resultados. E ele sempre tem essas falhas defensivas. O time dele tem posse de bola, consegue até ter um certo volume, mas sempre sofre muitos gols. Foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no Fluminense e também está no São Paulo. Tanto que, na minha visão, São Paulo e Vasco, eu vi um São Paulo melhor no jogo, até o gol do Cano. Quando saiu o primeiro gol do Cano, parece que o São Paulo deu uma abaixada na bola e o Vasco continuou seguindo o seu jeito de jogar, que é mais reativo, porém deu certo contra o São Paulo, que vem sofrendo muitos gols. E eu acho que é uma marca do próprio Diniz, que é um time que falha muito no setor defensivo. E como você falou do treinador espanhol do Flamengo, o Flamengo em si perdeu, teve uma atuação fraca contra o Atlético Goianiense na segunda rodada, mas eu achei que foi mais por invenção dele, porque, como eu tinha até falado no outro vídeo, eu fiquei com pena do Rodrigo Caio, que parecia uma barata tonta como zagueiro na parte lateral ali. E como ele botou um time mais parecido um pouco com o que o Jorge Jesus botava ultimamente no Flamengo, o time tem uma resposta melhor. E também eu acho que o Flamengo está sentindo esse peso de ter ficado mais de 20 dias sem ter jogado futebol. E, por exemplo, eu vou falar uma coisa à parte, o meu primo acha que o Flamengo, alguns jogadores voltaram sem foco. Tanto que ele cita muito o Gabigol, que ele está achando que está gordo. Para mim, acho que está até normal, mas ele continua insistindo nessa, que se falar a verdade, o Gabigol está mais magro que o Gabigol. Ele fica falando isso, meu primo. O Gabigol torcedor do Flamengo. Royalties do Gabigol aí. Mas, enfim, daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto do Flamengo e só queria jogar esse fogo aí, porque, de fato, eu achei que a produção ofensiva do Fernando Diniz ela anda muito fraca e até abaixo do que muitos dizem em relação ao que o São Paulo produz. Eu, na minha observação, achei o Vasco melhor no jogo. Já eu vou dizer o porquê. Jefferson, Fluminense, 3 pontos diante do Internacional. O Internacional que era o líder do campeonato, né? Até essa última rodada, vinha 100%.
Queria que você destacasse aí, Internacional que vai ficar sem Guerreiro até o ano que vem. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Mirosmar, Marcos. Fábio, foi um jogo disputado. O Fluminense fez o que fez nos outros jogos. Não foi nada muito absurdo. Está sendo aquele meio esquema de lançar o Evanilson para ele resolver, né? Ali no meio-campo, alguns jogadores estão se destacando, no caso do Dodge, né, que está fazendo muito bons, enfim, tá indo bem, no caso. A zaga do Tricolor também foi muito bem nesse jogo, né, mas destacando o Inter, que não foi bem também, né, inclusive. Né? O gol foi numa falha da zaga Tricolor. Na verdade, ficaram até a falta na área, você bota o centroavante, você tem que marcar um zagueiro, seu zagueiro principal, para marcar o centroavante principal, que no caso é o Guerreiro. Como é que você deixa o meio-campo no Araújo marcar o centroavante? A primeira bola, ele lançar a bola, ele foi bem para a segunda bola, ele não conseguiu, o Guerreiro ficou sozinho e conseguiu marcar. Enfim, na minha opinião... Aguenta aí que já a gente vai chegar nisso. Calma aí. Não, Só lembrar, né, que o Kudê saiu ontem reclamando da parte física do time, que a sequência tem sido muito forte, talvez por isso o Internacional tenha caído de rendimento no segundo tempo, né? Não conseguiu criar praticamente nada, né? Só teve aquela chance lá do Edenilson que o Lucas Claro tirou de perna, com a perna direita. Agora, ele vai morrer abraçado com o Musto, hein? Porque, mais uma vez, o Musto entrou. O Musto é o cara de confiança. Ele trouxe junto do Saravia, lá do Racing, do Uruguai, da Argentina. E ele vai morrer abraçado com o Musto. Porque o Musto vem mal, joga mal, mas ele está sempre entrando. Ô, Marquinhos, vamos falar então, né? Vamos falar então de Flamengo. Exatamente. Começar, e o Flamengo foi o primeiro a jogar na rodada, né? E, enfim, conseguiu os 3 pontos, né? Para dar aquele respiro, né? Aquele alívio para a galera rubro-negra. Enfim, manda daí a tua opinião aí, manda o teu sapato sobre Flamengo e Coritiba. Então, era um jogo que o Flamengo entrava muito pressionado, por 2 derrotas, a derrota contra o Atlético do início do jeito que foi, né? A 3-0, acachapante. Então o Flamengo precisava ganhar para dar uma tranquilidade, para conseguir respirar mais uma semaninha respirando fundo. O Dominique Torrent precisava dessa vitória também para dar uma confiança. Acho que ele se redimiu do erro do jogo contra o Atlético Goianiense, que ele quis mexer na estrutura do time sem tempo para treinar. Não tem como você mexer na estrutura do time se você não tem o tempo de treinamento. Então ele reconheceu, botou o Flamengo para jogar na estrutura. Botou o Flamengo para jogar na estrutura do Jorge Jesus do ano passado, com a Arrascaeta do lado, Everton Ribeiro, naquele 4-4-2 que acaba virando 4-1-3-2 quando tem a bola, que é o que a gente sabe de quais salteadas a formação do Flamengo. Acho que aí ele fez o dele, fez a parte dele, botou o João Lucas, não inventou nenhuma improvisação, como foi o Rodrigo Caio no meio de semana. O menino, quando teve no jogo contra o Barranquilla, deu conta, no jogo contra o Ceará, no Castelão também deu conta. Então entrou no sábado, também deu conta, jogou bem. Mas acho que a questão, né, ele errou na quarta, mas não é só a culpa dele. Acho que os jogadores estão mal fisicamente. Como o Miro falou, não acho que seja o tempo sem jogar, porque o Atlético Goianiense fez treino no Flamengo, estava 4 meses sem jogar e jogou correndo demais. Acho que o Flamengo está mal 5 meses, né? Eu acho que a questão é que eles estão mal, realmente estão mal fisicamente. Você vê que o tipo de jogo do Flamengo do ano passado com o Jorge Jesus, ele exige muito da parte física. Porque você tem que marcar com a linha alta, você tem que prensar o tempo todo, tem que encurralar, você tem que dominar o adversário. Você não consegue. Isso é a recomposição mais lenta, você tem que Arrascaeta e Everton Ribeiro para voltar nessa recomposição na segunda linha de 4, demorava 1 ano. Você acaba ficando defesa e meio campo mais espaçado, você não consegue dar aquela compactação, porque os jogadores não têm fôlego para ir e voltar o tempo todo, então isso tudo interfere. E acho que o Flamengo só vai voltar a jogar como 2019 e até o início de 2020, antes da pandemia, quando estiver 100% fisicamente. E fora, tecnicamente, que o Flamengo vem perdendo gols que não costuma perder. Gabigol, Bruno Henrique, o Felipe Luiz fez um gol contra também que nunca mais ele vai fazer na vida dele. Enfim, acho que a parcela negativa do Torrent foi só contra o Goianiense, acho que contra o Atlético Mineiro ele não teve culpa de nada, foi os jogadores que
contra o Atlético Mineiro, só para contextualizar. O Flamengo teve 3 chances ali dentro da área que se faz matar o jogo e não fez. Então não é culpa do treinador, não é o treinador que entra em campo para chutar a bola no gol. Contra o Goianiense, o Flamengo, né, entrou muito mal por ele ter mexido na estrutura do time. Gabigol isolado, Bruno Henrique lá, jogando pelo lado do campo, o Everton Ribeiro por dentro, não deu muito certo. Mas no segundo tempo, quando ele voltou direitinho, o Gabigol teve 2 bolas para fazer o gol, que poderia ter empatado em 2-2 contra o Goianiense e ele perdeu. Como perdeu o gol no sábado também. Então, acho que não é só na conta do treinador também. Acho que a gente tem que saber equilibrar um pouquinho, porque acho que todos os lados ali tem uma parcela de culpa. Mas contra o Curitiba melhorou. O Flamengo fez o gol na oportunidade, perdeu gols também, mas conseguiu fazer o dele. Conseguiu fazer um jogo um pouquinho mais equilibrado, com a estrutura de jogo, né, que o time costuma jogar. Então, acho que a tendência, né, melhorando a parte física, é que o Flamengo volte a jogar aquele futebol que a gente viu em 2019. A famosa montada. É aquela coisa, né? O Flamengo precisava de um tremelique ali para, de repente, começar a ter uma atitude melhor. Todo nadador, antes de ele entrar dentro da água, o nadador profissional, ele dá aquele respiro, né? Talvez essas 2 derrotas para o Atlético Mineiro e para o Atlético Goianiense tenham sido uma espécie de respiro para que o time conseguisse ter o ritmo retornando, né, do tempo que ficou sem jogar, né, da final do Carioca até o Brasileiro, e, ao mesmo tempo, reconhecesse o novo trabalho que está sendo iniciado. Porque, às vezes, no começo fica aquela coisa do trabalho anterior com um novo trabalho, e as peças, às vezes, não conseguem reconhecer, né? E o ideal é que seja sempre assim, ainda mais quando o trabalho anterior é um trabalho excepcional. Então, você tem que saber juntar o melhor daquilo com o melhor da novidade. Só antes de a gente continuar a falar de Flamengo, o Barroca teve aí uma reunião, né, no Coritiba para saber se ele continuaria. Né? O Barroca, que é o cara de Del Castilho, né, que está lá agora trabalhando no Coritiba. A direção estava entre manter ele e manter o Pastana, que é o diretor de futebol do Coritiba. Eles chegaram num consenso de que o trabalho ainda precisa amadurecer mais. E o Barroca, apesar de 0 pontos, 0 gols no Campeonato Brasileiro, segue lá firme no Coritiba, né? Ele que é o rei da posse de bola, mas o time dele realmente não tá grandes coisas, não. Ele botou Sassá e Neilton agora no último jogo. Ô, Miro, Sassá e Neilton juntos vão tirar o Coritiba dessa lama? Olha, o retrospecto do Sassá é ruim, né? Tanto que foi rebaixado no Cruzeiro ano passado. E o Neilton, eu tenho uma passagem, quando ele foi anunciado pelo Coritiba, eu fiquei assustado com a idade dele. Falaram que ele tem 26 anos, eu fiquei, gente, eu pensei que ele tinha muito mais idade, porque já rodou tantos times, né? São Paulo, Cruzeiro, Internacional, Vitória, Botafogo, já tem 5 times. Então, você pensa que ele tem uma idade a mais do que o que ele realmente tem. Mas em si, o Coritiba está numa fase ruim. Tem um time que é limitado, querendo ou não. Até sofreu para conseguir a volta para a elite, tanto que não subiu de primeira. Teve que ficar 2 anos na segunda divisão para conseguir retornar. É o Jorginho, né? O Jorginho é o treinador do passado. Se eu não me engano, foi. O Barroca pegou esse ano. Sim, o Barroca subiu com o Atlético Goianiense, aí saiu para o Coritiba. Isso que foi com ele, depois que foi demitido do Botafogo ano passado, quando perdeu um clássico vovô no estádio Newton Santos. Só que tem essa mania, né, da posse de bola e tudo, mas tem vezes que é uma posse de bola que só fica ali na defesa, não consegue propor um jogo, finalizar, atacar. No próprio Botafogo, na reta final dele, no time, tinha essa dificuldade. Finalização, o Botafogo era um parto. O time conseguia até se defender, mas se sofresse um gol, acabou, que não ia conseguir reagir, porque tinha poucas finalizações no jogo. E o próprio Coritiba em si perdeu a final do Paranaense, né, o Atlético Paranaense, com 2 golaços no jogo da volta, no Couto Pereira, e começou mal o campeonato. Eu até pensei que ele ia cair. Eu falei, o primeiro aposta de técnico que vai ser demitido é ele. Para mim era isso. Até estou surpreso de não ter sido demitido até essa segunda-feira, né, o dia da gravação aqui. E essa questão aí do Neilton e Sassá, eu estou falando por quê? O Flamengo foi superior no jogo, teve as melhores chances, teve um gol anulado, bem anulado até, do Pedro Queixada, só que o Coritiba teve uma chance de empatar quando já tinha um jogador a menos, em que o Neilton faz uma jogada pelo lado esquerdo, ele conclui e chuta a bola no gol, e adivinha quem atrapalha? O Sassá. Não, a bola bateu nele, né? Impedido ainda, né? Toca na bola e a bola bateu nele. quase engana o César, né? Fala, mano.
Não, a bola bateu nele. Na verdade, a bola não ia no gol, né? Do jeito que a bola bateu nele, ia pra fora. A bola bateu nele, foi na trave. Eu acho que sim. Mas, assim, rapidinho, só pra pegar o gancho do que você estava falando, assim, é impossível um treinador, mesmo que tenha um estilo parecido, ele manter... Ele ser fiel à ideia do antecessor dele. Então, é óbvio que o Dominique Torrent, ele vai tentar botar a ideia dele, a filosofia dele, a metodologia dele, que não é igual de nenhum treinador, muito menos de Jorge Jesus. Só que, por enquanto, ele não tem tempo de treinamento. O Flamengo vai jogar uma competição em cima da outra, vai jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então, ele não tem como fazer isso. Então, se ele não tem tempo para treinar e mexer na estrutura, ele tem que manter o que já está pronto, que é o trabalho do antecessor dele. E quando ele viu que ele tentou mexer, não deu certo, e não teve tempo de treinamento. Os jogadores, até numa reunião com ele, falaram, pode mexer o que quiser, mas tem que ter tempo de treinamento. Se não tiver como treinar, não tiver tempo, não mexe, deixa como é que tá. Ele entendeu isso, aceitou, contra o Curitiba, o Flamengo jogou como vinha jogando no ano passado e ganhou o jogo. Mas, então, acho que para a gente ver o Flamengo com a lá Dominique Torrent, só no ano que vem, quando ele tiver uma pré-temporada, tiver 30, 45 dias para treinar, aí sim a gente vai ver o Flamengo jogando com a filosofia do Dominique Torrent. Agora, por enquanto, eu acho que não tem como, porque não tem tempo para treinar. Vai ser o Flamengo, a estrutura do Jorge Jesus. Eu até percebo... Basicamente. Peraí, Oi. Só um adendo falando aí, em relação ao Dominique. Praticamente, base disso. O cara, quando chega num clube onde o outro técnico se tornou ídolo, fez um trabalho excepcional, ele tem que chegar sabendo que vai ter muita cobrança, né? Essa cobrança, obviamente, é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo melhorou, né? Teve uma vitória, não foi jogando da forma que jogou ano passado, mas os torcedores têm paciência, né? Até porque ele não vai conseguir, como o Marcos está falando, conseguir implantar agora a filosofia dele. Mas aos poucos ele vai mostrando a forma dele de treinamento, a forma tática no time, bem devagar. Tem que ter paciência, senão, se não tiver paciência, a sorte é que não tem torcida no estádio, porque senão já estariam em cima dele firme, atrapalhando o trabalho do cara, né? Olha, eu não conto com isso não, hein? Porque a gente não está tendo torcida no estádio, mas tem torcedor arrumando confusão por aí, pelo Brasil. Tem registros aí. Oi? Não, mas no estádio é pior. Quem Miro ia falar aí? Twitter da vida tá tenso nessa época. E como o Marcos Felipe falou, São Paulo. Uma coisa interessante. O treinador do Flamengo chegou falando que ia respeitar o treinador antigo, que ia Exatamente. aos poucos voltar ao método dele. Do tempo que ele chegou pro jogo com o Atlético Goianiense, acho que teve 8 ou 9 dias. Ele mudou tudo. Eu já achei exatamente. Esse foi o erro dele. Sim. Isso é pesado, mano. Exatamente. É pesado. Não, porque, assim, no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi a estreia, ele manteve. O Flamengo achei que ele jogou como 2009, fez um bom jogo, só que perdeu muito gol, acabou tomando um gol contra ele e perdeu o jogo. Beleza. Ninguém reclamou. Só que contra o Atlético Goianiense, do nada, ele vem e muda tudo, que ninguém entendeu. Não botou o João Lucas na lateral, quis improvisar, já. Ele botou uma improvisação importante, numa posição importante, ao mesmo tempo, mudando a estrutura toda, ele fez tudo que tinha para fazer num jogo só, não deu certo, né? A gente viu o que aconteceu. E aí ele falou, opa, não é assim, vamos com calma. Então é assim, acho que uma coisinha ou outra, acho que dá para ele começar a implementar um posicionamento defensivo, ofensivo, uma jogada ensaiada, uma coisinha ou outra ali de a altura da linha que ele vai jogar, se ele vai jogar com a linha alta, essa pressão pós-perda, acho que isso ele consegue mudar. Mas a estrutura do time, como ele fez, sair de um 4-4-2 para um 4-3-3, eu acho que ele tem que ter muito tempo de treinamento para conseguir encaixar. E também exatamente. Tempo, né? Não, por enquanto não. Por enquanto não. A espinha do... E ano que vem, quando acabar essa temporada, vocês têm que lembrar que, como teve a pandemia, já anteciparam as férias dos jogadores. A maioria dos campeonatos, se parar, vai ser no máximo 15 dias. Eu não acredito que vai conseguir fazer uma revolução em 15 dias, porque quando acabar em fevereiro o campeonato brasileiro, já vai, na sequência, emendar estadual. Então, tempo mesmo, só se ele ficar para 2022. Não, mas aí o estadual ele pode usar como treino, ele pode botar o sub-20 para jogar estadual para ter mais tempo de treinamento, isso aí ele consegue fazer. Vai depender dos resultados dele nessa temporada, né? Não, mas assim, se você for pensar que o Jorge Jesus também chegou aqui, tomou 2 do Emelec, tomou 3 do Bahia, foi eliminado na Copa do Brasil depois que ele foi ajustar. Então,
essa paciência tem que existir. O cara vem lá da Espanha, outra metodologia, outro mundo. Se ele não tiver um tempo Olha só. de adaptação, com paciência, aí também não tem por que Não. trazer. Né? A gente não Isso é pode fato, mas vamos lá. desgaste, né? O desgaste não é momento de desgaste ainda. O cara acabou de chegar, pô. Exatamente. A gente tem que, olha só, a gente tem que colocar também que não tá tão difícil assim para ele, né? Já tem a dorsal montada, já tem jogadores que já, assim, não saiu, como se diz, peças em elenco tão importantes assim. Pô, então, para manter a vitória, mano, simplesmente manter a espinha dorsal, manter o esquema tático, como ele falou, como os Marcos falou, mudar algumas coisinhas, algumas partes do esquema tático, uma coisinha ali, outra ali, dá para mexer. Agora, mexer na dorsal do time, como ele fez nesses últimos jogos, é um pouco complicado, vai complicando ele. Não, e aí você fez a correlação aí com a ausência de público e aí não vai ter confusão, mas tá tendo confusão. Teve confusão no São Paulo, já a gente vai falar de São Paulo. Na Ponte Preta, jogadores foram agredidos após o empate em 3-3 com Vitória, caso de polícia lá na Macaca. Então não vem com esse papo de que não tem torcida, que tá tudo em paz, tá tudo maneiro, que não tá não. A gente sabe. Mas vamos lá, mas é questão de gritaria no estádio. É no estádio que eu falei. Eu falei a paz no estádio. Eu falei, vamos lá. Perdeu a primeira. Perdeu a segunda de 3-0. Não, vamos lá, calma aí. Perdeu a segunda de 3-0. Agora você. Imagina, Fábio, se tá no estádio, perdendo de 3-0, digamos no Maracanã, perde 3-0 no Maracanã. A torcida desce todo mundo no estádio. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. As vaias, isso seria pior para o psicológico dos jogadores. É isso que eu tô querendo dizer. Eles têm essa vantagem. O trabalho no futebol não se faz só dentro do estádio, né? Ele tem ali espaços, né? O centro de treinamento, o setor onde fica o clube. O estádio está ali para o jogo e propriamente agora para o protesto do torcedor, amigo, qualquer lugar está valendo. Mas enfim, a gente vai... Claro. Mas enfim, vamos lá. Você não entendeu meu ponto de vista, não, mas... Não, eu entendi. Tô brincando. O jogo entre Vasco e São Paulo, né? Porque acho que esse jogo foi bem legal, foi bem maneiro o jogo do Vasco com o São Paulo. Acho que o comportamento do Vasco, defensivamente falando, no seu setor de defesa, né? Ali com o Ricardo Graça, que é canhoto, que está jogando com outro canhoto, que é o Castan. E aí você tem o Henrique, o menino Tenório, que está jogando muito bem. O Vasco tem um escopo interessante no trabalho do Ramon, ali com o Benítez na frente, o Cano, que é um ótimo atacante também lá, sendo municiado pelo Thales Magno, enfim. O Vasco da Gama tem um escopo para não sofrer no campeonato. E esse trabalho ele é muito interessante. A gente falava em relação a isso. O elenco do Vasco, para muitos, ele é o mais fraco do Rio. Só que o trabalho do treinador, a ideia, né, de propor, de tentar jogar futebol, né, faz com que um jogador como o Felipe Bastos, por exemplo, que vinha sendo muito hostilizado pelo torcedor, melhorasse de rendimento, né? E ontem o Ramon teve uma mudança que para muitos foi até um pouco esquisita. Ele tirou o menino Peck para colocar o Bruno Gomes no meio, colocou um volante a mais, o time ganhou uma consistência e anulou o São Paulo, que apesar de ter uma pressão territorial muito interessante, não conseguiu transformar essa pressão em chances efetivas de gol, né? O Fernando Miguel, como disse aqui, só trabalhou na hora que o André arrumou um pênalti para o São Paulo, já no finalzinho do jogo. Mas, enfim, agora o São Paulo, né, que a gente tem que colocar aqui na nossa pauta, porque Fernando Diniz é mais uma vez contestado. Queria que você, Jefferson, falasse um pouco em relação ao Fernando Diniz, se ele é mal interpretado ou se ele é isso aí mesmo. É só isso, Fernando Diniz? Fábio, a princípio, por tudo que eu ouvi do Fernando Diniz até agora, é só isso. Porque, assim, vamos voltar um pouco atrás aí, no Fluminense. O trabalho dele, eu ainda acredito que foi até um pouco melhor, em questão de tática. Só que tem sempre esse defeito nos esquemas táticos do Fernando Diniz. É um time que dá bola, é um time que apresenta bem as jogos, só que não consegue fazer gol. E, cara, futebol é gol. Se você não fizer gol, você não ganha a partida. É simples.
então consegue propor um time mais ofensivo, um time que agride mais, só toca a bola, para mim isso não é futebol. Então ele tem que mudar um pouco a filosofia dele, que essa filosofia tá chato de ver o São Paulo jogar. Eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falava em relação à metodologia de trabalho do Fernando Diniz, em relação ao jogador como o Pato. Porque eu acho que o Fernando Diniz é um bom agregador, ele tem um bom vestiário, né? Ele é um cara que sabe conduzir pessoas, isso é legal, isso é bacana. Ele é um cara muito instrutor, um cara que lê livros e tal, ele tem uma didática muito interessante. Agora, a gente falando de futebol, eu digo de dentro de campo, né, de 4 linhas, enfim, aquilo que o torcedor quer ver mesmo de verdade, os resultados não são positivos e isso vai derrubar ele em qualquer time que ele passar, né? Essa metodologia dele, o Marquinhos, essa metodologia de trabalho dele, você concorda com ela ou você é daqueles mais agressivos que acham que tem que jogar diferente? Não, acho que a questão não é nem a metodologia dele. Eu acho que o sistema de jogo do Fernando Diniz, que ele coloca, que ele implementou no Fluminense, no Atlético, agora no São Paulo, ele é muito bom na transição defesa-ataque. Ele sabe, né, traduzindo. O time dele em campo, ele sabe fazer a bola no chão, chegar da defesa até o ataque, produzindo a chance de gol. Nisso ele é muito bom. Você vê que o Fluminense limitado produzia muita chance de gol. O São Paulo produz muita chance de gol. Só que o problema dele, a deficiência dele, que é muito séria, é o sistema defensivo. Todo time dele tem um sistema defensivo frágil, que não sabe se defender, que toma muito gol, que fica exposto. Então, isso é uma questão que ele tem que corrigir. Ele precisa ter esse equilíbrio. O sistema de jogo dele, ele não consegue ter esse equilíbrio. É um time que joga muito bem com a bola no chão, faz essa transição defesa-ataque, produz muitas chances de gols, mas defensivamente é frágil e geralmente são times que perdem muitos gols. O Fluminense, aí o Jefferson vai lembrar no jogo ano passado, né? Ano retrasado, ano passado? Ano passado, 2019. Contra Avaí e CSA no Maracanã, que ele toma os 2 gols, ele toma 1-0 no final. A quantidade de gol que o Fluminense perdeu nos 2 jogos, que ele produziu de chance e não soube fazer o gol, não soube matar o jogo, pô, foi uma enormidade. Então, assim, acho que o problema não é mudar a filosofia, é ele conseguir ter esse equilíbrio. Ele precisa se defender melhor, o sistema defensivo dele tem que deixar de ser frágil e ele tem que ter um time que tem um bom aproveitamento, tem que ser letal, tem que saber matar o jogo. E isso prejudica muito o trabalho dele e acaba que o resultado acaba não sendo bom. Mas acho que no São Paulo, do jeito que está, tem validade. Acho que o que está segurando o Daniel Alves gosta, o pessoal lá gosta dele, mas acho que tem validade. Daqui mais umas 2, 3 porradinhas, ele cai, provavelmente. Marcos, uma pergunta. Você fala que o esquema tático aí a parte defensiva frágil, né? Aí eu falei mais cedo que a parte ofensiva, na minha, não propõe, não faz gol, de uma certa forma é fraca. Então, assim, a gente tem os dois termos. Temos uma defesa frágil, temos um ataque que não faz gol, temos um meio-campo que toca a bola. Então, assim, só para um adendo realmente que você falou, que eu não cheguei a comentar da parte de defesa tática na parte defensiva, é um time que não defende bem, não ataca bem com a bola. Por isso que eu comentei, na minha opinião, eu falo em questão de... Vou falar uma questão de mudar um pouco de estilo, sabe? Rever um pouco os conceitos. Porque se só se defender bem e propor e não fizer gol, não vai pra frente também, entendeu? No Fluminense, ele fazia... mesmo esquema que você falou. Ele sempre agredia e não fazia gol. Aí acontecia, contra-ataque tomava gol. Esquema ofensivo tático, ataque fraco, que não fazia gol. Então, assim, é um equilíbrio negativo demais. É um equilíbrio muito negativo. Então, o cara tem sim que pensar numa questão, obviamente, defensiva, um esquema tático forte defensivamente, e montar, sim, uma questão de finalização, um trabalho de finalização, sei lá. Eu acho que ele, como o Fábio falou, é um cara inteligente, estudado. Ele tem que rever um pouquinho os conceitos dele, sim, cara, porque você viu o São Paulo, a forma que está jogando, alguns momentos parece brilhante, mas não efetivo. Não, mas aí eu acho que não é questão de filosofia. Eu acho que a questão
ele sabe, ele arma o time dele, o treinador, né? Ele busca a forma de fazer com que o time dele venha da defesa até o ataque com a bola no chão e produza a chance de gol. Mas a partir do momento que o time dele consegue produzir a chance de gol, quem chuta no gol não é ele. Ele não entra em campo, recebe a bola e bate no gol. É o jogador. Então aí a questão de perder gol, tanto no Fluminense como no São Paulo também vem acontecendo, quem bate no gol, quem mete a bola no gol é o jogador. Então se o time não sabe ser letal, não consegue matar o jogo, nesse caso não é culpa dele, porque não é ele que finaliza. É a parte técnica do jogador de receber a bola e conseguir fazer um gol. Então isso aí, eu acho que talvez seja coincidência do Fluminense e do São Paulo ter o mesmo problema de produzir muito e não souber matar o jogo, né, fazer os gols, mas também aí não é culpa dele. Acho que a culpa dele é o sistema defensivo. O sistema defensivo é a competência do treinador de arrumar e de que o time dele marque bem. O time dele não marca bem, isso é culpa dele. Agora, se o centroavante dele, o time dele, montado por ele, produz a chance, se o centroavante dele não faz o gol, a culpa é do centroavante, não é dele. Porque não é ele que entra em campo. Você lembra de uma vez que você falou um negócio aí que me lembrou uma coisa, fiquei bem curiosa, né? Esse tempo a gente gosta muito de ver notícias de clubes e tudo mais. Você lembra de uma vez que o Silas foi técnico do Flamengo e ele disse publicamente que a culpa não era dele da derrota, porque ele não era o David, Como não esqueci? E tudo mais? O dia que o Fernando Diniz fizer isso, eu não sei se ele vai se queimar mais com todo mundo, porque nesse momento ele só se queima. Vou matar ele. Ele ainda não se queima com o jogador. O dia que o Fernando Diniz resolver se revoltar e fazer isso aí, cara, ele vai acabar com a carreira dele de vez. Olha só, mas uma coisa. Realmente o que o Marcos falou, realmente pô, se os caras não fazem gol, obviamente, a culpa é de quem tá chutando. Mas aí que eu tô falando, não vale apostar, sei lá, num treinamento diferenciado, sabe? Apostar em jogadas, em alguma coisa que dê certo, outra coisa positiva, mudar de jogo, sei lá, de repente o centroavante não tá fazendo gol, pô, não tá naquele momento bom dele, pô, sei lá, trocar, substituir, mexer no time. É isso que eu não entendo no Fernando Diniz. Será que é só azar? Será que fizeram uma macumba nele para ele? Não consegue fazer mas aí não é só filosofia. Mas a filosofia. A questão. Eu não, vou falar de novo, não é a filosofia. Acho que o sistema defensivo, com o time dele que perde muito gol, não implica na filosofia de jogo dele. Acho que eu até gosto do trabalho do Fernando Diniz, porque é o mais difícil ele consegue fazer. Quer pegar essa bola do chão lá da defesa, fazer a transição de defesa, meio ataque, com a bola no chão e produzir a chance de gol. Isso é o mais difícil, e ele consegue fazer. Ele entrega o mais difícil. Agora, realmente, a deficiência dele como treinador é arrumar o sistema defensivo. Não sei se um auxiliar que seja especialista em sistema defensivo consiga resolver. E as chances de gol. Assim, ele treina a finalização. Deve treinar, todo time treina. Não sei como é que é o treinamento. O treinamento é fechado. Não sei se ele dá ênfase nisso. Mas eu acho que não é filosofia. Acho que a filosofia dele não atrapalha as chances de gol que são perdidas e o sistema defensivo dele. Acho que aí, no caso, acho que não é uma coisa só, entendeu? E ele tem um bom apoio dos jogadores. Né? Assim, a gente ouve falar do Daniel Alves, assim, a galera apoia muito o trabalho do Fernando Diniz. Só falta ter o apoio externo, né? Que é o apoio da torcida, que cada vez mais aí... Não só em relação ao Fernando Diniz, mas em relação à diretoria, Leco, Raí e todos os outros, tem se chateado bastante com o São Paulo. Bom, deixa eu dar uma rodada aqui nos outros placares da rodada, porque o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, né, e um líder justíssimo, ótimo trabalho aí do São Paulo nessas primeiras rodadas, venceu o Ceará às duras penas, né, com a ótima partida do Marrone, que fez 2 gols, um de pênalti e um que ele vem, né, que faz a jogada toda sozinho, um golaço, né? E o Marrone aí é um jogador que praticamente a gente está vendo pela primeira vez jogar de fato, né? Com o Sampaoli aí brilhando lá no Atlético Mineiro. Impressionado. O Palmeiras que empatou com o Goiás em 1-1, né? O Palmeiras reclama muito o gol de empate, que foi uma falta que não existiu, né? A favor do Goiás, o Rafael Vaz. Quem bateu, curioso, 2 gols de zagueiro, né? No mesmo jogo, a gente teve 2 gols de zagueiro. O Palmeiras e o Goiás marcaram um com o Gustavo Gomes e outro com o Rafael Vaz. O Grêmio, que empatou com o Corinthians 0-0. E olha só, Miro, o Diego Souza perdeu o pênalti, rapaz. Ele com o Cássio, é difícil, né, a vida do Diego Souza com o Cássio. Ele viu o Cássio lá 3 metros de altura, bateu para fora.
Ele Tem só deu pesadelo, hein? certo contra o Cássio no Botafogo ano passado. Na reta final que o Botafogo lutava para não ser rebaixado, ganhou Bem com o gol lembrado. do Diego Souza e do Nilton Santos. Só Bem ali também. De resto, sempre deu Cássio. Pois é, essa disputa dele com o Cássio é uma disputa complicada. O Bahia, né, que venceu o Bragantino por 2-1 no finalzinho também, 2 gols de zagueiro, teve muito gol de zagueiro nessa rodada, né, porque os 3 gols do jogo foram de zagueiro. O Bahia marcou com o Jackson não, perdão, o Juninho e o Hernando, e o Bragantino marcou com o Léo Ortiz, ou seja, mais uma rodada, mais um jogo que teve só gols de zagueiro. O Atlético Goianiense, que empatou com o Sport, o Atlético Goianiense que amassou o Flamengo no meio de semana, ficou com 1 a menos, acabou sofrendo um empate do Leão da Praça da Bandeira, lá de Pernambuco. O Fortaleza, né, que empatou com o Botafogo, Fortaleza segue sem vitórias, não marcou gol no Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai naqueles passos lentos, aqueles passos de elefante, tentando arrumar um jeito do Honda jogar. Mais uma vez o Botafogo aí deixando a torcida meio preocupada. E o surpreendente Santos, né, que matou a pau o Atlético Paranaense 3-1 na Vila Belmiro. Soteldo, né, que brilhou, o Marinho também fez gol. Aliás, o Cuca conseguiu um resultado aí para deixar ele um pouco mais tranquilo, né? Ô, Mil, você queria falar alguma coisa ou te interrompi? Sim, você falou aí do jogo do Botafogo com o Fortaleza, né, que está no passes lento. O que eu estou sentindo, e especificamente com o Botafogo, é que o Paulo Autori está teimando, porque é um desperdício o Honda como volante. Tudo bem que o Botafogo tem carência nessa posição, tem, mas o Honda deveria estar mais à frente, não sendo o volante de marcação do time. E também, querendo ou não, o Botafogo conseguiu puxar todos os contra-ataques bem direitinho contra o Fortaleza, mas finalizações horríveis. E o Bruno Nazário sempre errando no último passe. Então, eu acho que dá para testar um Honda mais à frente, porque, na minha visão, está sendo um desperdício ele como volante. Concordo com você, o Mirosmar. Só Faltou para um pouco de qualidade ali na ponta. consertar aqui, né, que eu falei os gols do Santos, o Marinho fez 2 gols, né? Na verdade, foi o Jonathan, o lateral. Felipe Jonathan. Sim, Felipe Jonathan. O chute foi de Golaço, inclusive. Então, Felipe Jonathan, Marinho e Soteldo fizeram os gols. Isso. O do Santos diminuiu. Inclusive, Soteldo diabrado nesse jogo. O Abner que fez o gol do Atlético Paranaense. Só corrigindo aqui os gols. Então, o Santos aí com um pouquinho mais de tranquilidade. Ô Jefferson, pra gente fechar a Série A aqui, falar do Fluminense contra o Inter. 2 gols de pênalti do Nenê. O Internacional agora com a preocupação da ausência do Guerreiro. Qual o tamanho da vitória para o Fluminense e qual o tamanho do desfalque, né, para o Guerreiro? Eu queria que você também desenhasse melhor aí o que aconteceu com o Guerreiro nesse jogo. Bom, Fábio, vamos começar aqui falando do Guerreiro. Guerreiro que fez uma partida excelente, incomodou bastante a zaga tricolor. Obviamente, a zaga tricolor jogou provavelmente bem, né? Deu esse mole, como eu comentei um pouco mais cedo, né? Numa jogada falta, deu mole que o Guerreiro fez o gol, né? Mais para frente no segundo tempo, teve um choque com o Lucas Claro, zagueiro do Fluminense, e bateu no joelho. Aí, a princípio, na primeira visão, parece só pancada que não vai dar muita importância e tal, e vai sair, no caso. A princípio, eu pensei que fosse mais pelo cansaço, enfim. Mas aí depois a gente foi o ligamento, enfim, aí vai ficar um tempinho fora, né? Azar, né, do Guerreiro, e azar do Guerreiro e do Inter, né? Que o Guerreiro, a princípio, ali é um centroavante principal, né, desse time. Tem um Potker que ainda não para minha opinião, não vai cobrir muito bem esse espaço do Guerreiro, mas, assim, voltando aqui pro Fluminense. O Gustavo tá lá. Oi? Gustavo? Sim, mas o Gustavo também, mas, sei lá, Fábio, só olhando mais pra frente. Qualidade eles têm, né, Fábio? Mas eu tô falando que é sido uma questão mais do Guerreiro, tem mais presença de área. Eu posso falar assim, ele tem. Obviamente que o Guerreiro ele não era um centroavante de ofício,
mas ele acabou se tornando. Ele tem uma presença, ele dá muito respeito para o zagueiro. A zagueiro tem respeito por ele, tem muito medo. Como você pode ver, o gol foi de uma forma oportunista. Ele soube se colocar bem. Quem estava marcando ele deu mole. Ele foi lá e fez o gol. O primeiro gol, né? O gol que abriu. Nosso amigo Eduardo Rocha, aqui do canal do Futebol Limitado, ele costuma chamar o Guerreiro de melhor pivô do Brasil. Ele se identificou mais pelos pivôs do que pelos gols. Ô Marcos, você concorda com isso? O Guerreiro é o melhor pivô do Brasil? Então, o Guerreiro, na verdade, a gente tem que, né, porque respeitar o estilo, né, a característica do jogador, que ele não é aquele centroavante de um gol por jogo. Ele é aquele cara que sai para jogar, que puxa a marcação, que faz uma tabela, que cai pelo lado. Então ele não é aquele cara de final de gol que ano passado faz um gol por jogo. Mas o Guerreiro, esse ano, você falou do pivô, ele realmente é um estilo que ele faz muito bem, uma função que ele faz muito bem, de prender os dois zagueiros com ele, de prender a bola para esperar o time chegar. Isso ele faz muito bem. Mas esse campeonato ele começou muito bem. Ele conseguiu fazer, né, a média de um gol por jogo. Foram 3 jogos, ele fez 3 gols. Contra o Curitiba na estreia, contra o Santos. E foi ontem, né? Contra o Fluminense, domingo. Então ele até conseguiu manter essa média, mas ele costuma ter um azar aí na carreira que é doping, é lesão. E aí quando ele começa bem, que você acha que vai engatar, acontece isso. Engatar. Teve a lesão no ligamento, mas eu acho, sobre reposição, eu acho que o Rodrigo Caetano provavelmente vai ao mercado buscar alguém. Certamente. A janela está fechada, então só pode jogar dentro. Não tem ninguém. Não tem ninguém do Racing disponível, não, porque o Cudê, se puder, ele leva o time todo do Racing. Então, mas aí a janela está fechada, então ele só pode comprar jogador aqui do Brasil ou que esteja sem contrato. Como é o caso que o Flamengo está indo buscar lá o Isla. Né? Exatamente. Só que aí um nome que não renovou, que acabou o contrato com o Rosário Central e já disse que não vai renovar, que está sem clube, é o Marco Ruben, que jogou no Atlético até o ano passado. Eu acho que seria um bom nome. Ele jogava ali no Sul, né, Curitiba, acho que vai jogar no Internacional. Provavelmente o Eduardo Cudê deve gostar do nome, né, jogador argentino, que habla, né, o espanhol, então o Eduardo Cudê vai gostar. É um pouco experiente, né, tem bastante. Muito bom, eu gosto. Tem a função, né, tá ali uma característica. É um bom nome. Não idêntica, eu acho até o Rubem um pouco mais artilheiro, mas semelhante em algumas características, né? Essa questão de boa, segurar o jogo, sabe jogar, né? Acho que é um bom jogador, muito bom jogador, desde a época do Rosário Central, depois no Atlético Paranaense, muito bom jogador. Acho que cairia muito bem no Internacional. Acho que é um jogador que provavelmente o clube deve gostar, você é argentino e tal, e conhece. Eu acho que cai muito bem, sim. Não é o mesmo estilo, mas também funciona bem nesse time do Internacional. Fez uma ótima Libertadores. E para a Libertadores ia fazer falta, né? Oi? Hein, Fábio? O Guerreiro para a Libertadores já fazia falta. E Marco Rubio o nome. Vai sim. Vai ser um quizumbeiro desse aí. Quizumbeiro. Oi? Você levantou o braço, não? Não levantei o braço, não. Eu pensei que você só falando do Inter. Agora fala. Se vocês concordam comigo. Se vira, mas só para ver se vocês concordam comigo. Eu ainda acho que o Inter abusa demais das jogadas aéreas. É uma coisa que me incomoda um pouco dos jogos do Internacional. Um time que poderia criar um pouco mais com a bola no chão. Eu acho que abusa muito de passar a bola para o lateral e fazer jogada aérea. Eu acho que tem muito isso no time colorado ainda. Entendi. Jefferson, e o tamanho dessa vitória para o Fluminense, que agora conseguiu os primeiros 3 pontos? Só um adendo aqui, que eu falei que a contratação, assim, o nome do Marco, um bom nome, pelo fato de ser um centroavante quizumbeiro. Quizumbeiro na questão de aquele cara que segura bem a bola, aquele cara que incomoda o time adversário segurando a bola, só para não me entender mal. Talvez na outra questão também, né? Por que não? Por que questão? Não, mas é mal, né? Mas enfim, Fábio, essa vitória, a importância é grande para o Fluminense, até porque o Fluminense não vinha vencendo, faz um tempo que o Fluminense não venceu desde que voltou o futebol. Então, essa vitória tem uma importância gigantesca, dá um pouco de ânimo para o time, né? Então, assim, você vê que o Fluminense não teve, na minha opinião, não teve bons momentos chegando no ataque. O momento importante no ataque para mim foi o momento que o Evanilson sofreu o pênalti, por exemplo. Então tá faltando, assim,
vai dar, acho que essa vitória dá um pouco de essa força para o Fluminense vir no próximo jogo, que vai ser, se eu não me engano, contra o RB, né? Bragantino, Sim. não é isso? Lá Só no pra- Bragança Paulista. Desculpa, Mirosmar. Vai ser em Bragança Paulista o jogo. O Bragança Paulista. Quarta-feira. É um jogo importante por, assim, a princípio é um jogo que o Fluminense é favorito, então o Fluminense está em questão de ganhar, né, Fábio? Então, assim, essa vitória foi importante para dar esse ânimo para chegar nesse jogo e buscar a vitória. Eu sou um daqueles que defende que o Fluminense não deve passar muito sufoco nesse brasileiro, não. Eu sei que tem muita gente que discorda, que acha que o time é fraco, que o Helman complica. Eu discordo. O Helman que teve problema de Covid, né? Foi uma situação aí que o Fluminense não conseguiu a tempo ter um esclarecimento, tirou ele do jogo de última hora, mas ficou a preocupação, né? Porque ele teve contato normal, diário com todos os atletas. Agora, eu sou um desses que diz que o Fluminense não vai lutar para não cair. Eu acho que não vai, assim, tomar muito sufoco, não. Acho que vai brigar ali na parte intermediária, talvez tentar beliscar alguma coisa ali em cima. Depende do rendimento, que para mim no primeiro tempo foi muito fraco. O Internacional foi superior na primeira etapa. Acho que o Fluminense acordou depois que ele arrumou ali o pênalti, né, do Vitor Cuesta. E aí no segundo tempo o Fluminense voltou melhor e realmente o Internacional sentiu bastante a parte física. Teve um gol ali que assim como no primeiro tempo, né, o Edenilson perdeu, né? No primeiro tempo foi o Muriel que evitou, depois houve a conclusão do Patrick que o Julião tirou debaixo da trave. E no segundo tempo teve de novo mais uma chance do Edenilson, cara a cara, né? Tentou encobrir ali o Muriel, mas o Lucas Claro, né? Conseguiu tirar a bola de dentro da rede. Conseguiu tirar. Não em cima da linha, né? Fábio, Né, dela completar a só linha. um... E o Nenê, depois de... Quer dizer, teve um gol anulado, né? Que o Araújo, né? Dominou com o braço, tirou a bola no cantinho, mas o VAR viu. E depois o pênalti, né, que foi também na culpa do VAR, o VAR, né, que foi o responsável ali pela ação, isso, que deu o pênalti ali do zagueiro do Inter a favor do Fluminense, que o Nenê converteu muito bem mais uma vez. Fala aí, James. Não, só uma questão que você disse que não acha que o Fluminense vai ter problema nesse brasileiro. Eu já acho o contrário. Eu acho que vai ter problemas se não encontrar, né, trás, no caso ali, e pro ataque, né? Porque a princípio, não sei se vocês estão sabendo, o Evanilson já está sendo sondado por um grupo de empresários, se eu não me engano, que é relacionado ao Manchester City. Ele está sendo sondado. Então, daqui a pouco, a gente tem um centroavante Fred machucado. A gente tem provavelmente o Evanilson sai na metade do campeonato. Então, acho que uma ou duas contratações, uma para lateral, duas para as laterais, no caso, uma para o ataque seria, e uma para velocidade seria só para dar um reforço para o Fluminense não ter esse problema que eu acho que vai ter no decorrer do campeonato. Não é o Benfica, não, que está querendo Evanilson, não, que agora a moda é Benfica pegando todo mundo. Já está atrás do menino o Patrick de Paulo do Palmeiras, o Jorge Jesus, ó. Abriu o olhão. Jesus tá querendo levar Jesus tacando terror. Oi? Jesus tá, né? Pois é, ele tá que tá. Segura o homem, que ele tá impossível. Assim, vamos aqui encerrar com o Série B. Lembrar que os jogos da rodada, o América Mineiro empatou com o Operário 1-1. A Ponte Preta, nesse jogo da confusão, né? Empatou com vitória em 3-3 lá no Moisés Lucarelli. O Paraná venceu o Juventude por 3-1 no Durival de Brito. O Juventude que vinha fazendo uma campanha muito boa. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Guarani. Olha aí o Bugrão aí, 0-1. O Brasil de Pelotas, né? Empatou com o Oeste 1-1 na Serra Gaúcha. O Náutico empatou com o CRB no último minuto, né? O Léo Gamalho empatou o jogo para o CRB. Mantém aí o 44 do segundo tempo o gol. Como é que é? 44 do segundo tempo o gol do CRB. E tu viu o que aconteceu na comemoração do gol? É o quê? Tu viu o que aconteceu na comemoração do gol do Léo Gamalho? Não, que ele foi dar aquele carrinho deslizando, só que o campo era ruim. Aí ele meteu o joelho e fez um rombo no joelho dele. Depois você procura a foto aí. O gramado não confiava nem para comemoração, amigo.
Aquele campo seco. Ralou ele todo, cortou o joelho dele todo. É verdade. O Chapecoense ganhou o Sampaio Corrêa. Quem nunca? Um gol para lá de escrito, né? De esquisito, né? E o jogador do Sampaio Corrêa deu a bola no pé do Ailon. E a Chapecoense abriu o placar e terminou assim, 1-0. E o Cruzeiro, que chegou aos 3 pontos, depois de 3 vitórias, conseguiu os primeiros 3 pontos, Miro. Como é que se explica isso, Miro? 1 ponto por cada vitória. Perdeu 6 pontos, né? Começou na lanterna. Seria líder do campeonato, que é o único que está 100% no momento. Acho que vai subir com tranquilidade, porque o nível tá mais baixo esse ano, que eu tô achando na Série B. Esse começo tá acusando o golpe, né? Sim. E o que me chamou a atenção no gol do Cruzeiro, que parecia um lance de rugby. Que lance feio daquele gol do Figueirense contra o Cruzeiro, no caso. E o jogo O foi Maurício fez um gol lá, um monte de zagueiros, atacantes, uma batalha ali na defesa, do nada chutaram. Tanto que o goleiro do Figueirense ficou só olhando, porque tinha tanta gente em volta que ele não conseguiu nem ver a bola passar. Foi um lance muito feio. E bola um golaço, né, no final. E o jogo foi em horário de Série A, hein? Com transmissão da Globo Minas. Passou lá em Minas Gerais do jogo. Não, horário de domingo, 4 da tarde. Imagina um lance desse na Série A. Pois é. Ô, Fábio, um destaque na Série B que eu tô achando nesse momento também é o Operário lá do Paraná, porque ele foi em Recife, empatou com o Náutico, jogou com o América Mineiro, tava perdendo e fez um gol no finalzinho, conseguiu outro empate e tá no G4. No momento é o time que tá subindo. Rodada em casa, né? Sim, venceu por 3-0 o Figueirense. Então, tava chamando porque ele ganhou em casa e... Isso, 3-1. Ganhou em casa e ainda empatou os 2 jogos fora e sempre assim, jogando até um futebol interessante. E os times que a gente apostava aqui que tá ainda derrapando. A Ponte Preta, o Guarani também já perdeu o jogo pro Cruzeiro. Então, o América Mineiro também, né, que com esse tropeço pro Operário, que tava ganhando de 1-0, tomou um gol nos acréscimos do jogo. Os times que estão ali, que as pessoas que querem lutar com o Cruzeiro, tá derrapando muito. Então, não duvido nada do Cruzeiro daqui a pouco até assumir a liderança desse jeito, porque tá todo mundo nesse perde-ganha de pontos. Se o Cruzeiro manter o ritmo, vai subir com facilidade até. Quem diria? Enquanto isso, aqueles que a gente achava que seriam os piores, né, como Vitória, Cruzeiro, estão fazendo uma campanha aí bem bacana na Série B. Enfim, vamos aguardar Vitória aí. No G4 também. Vendo o que vai dar, né? Porque o Cruzeiro tem 3 pontos, mas tem 3 vitórias. Ou seja, é um ponto por vitória que o Cruzeiro ganhou nessas 3 primeiras rodadas. Amigos, agradecer a vocês aí pela participação nessa super live que ficou legal demais. A gente comentando brasileiro. E espero na próxima encontrar vocês. E claro, você também que está assistindo a gente pelo Futebol Ilimitado. A gente se vê na próxima, viu? Valeu, galera! Falou! Um abraço.